Olá, queridos, bom dia, tudo na santa paz? Olha, espero que as bênçãos de Deus continuem a derramar-se sobre a minha, sobre a sua vida, sobre a nossa história, porque muito carecemos da bênção de Deus. Aqui já começou o período de frio. Nós moramos aqui entre as montanhas e agora nesse período tem dias que chega a 5 graus. É gostoso. E eu tenho uma doença, fui diagnosticado anos atrás com uma doença rara. Ela dá, em cada 1 milhão dá em uma pessoa. Pensa no vestibular que eu passei. É uma tal de espondilite anquilosante. É uma doença degenerativa, né, dos ossos, e ela vai encolhendo. Queridos, dizem que a pessoa morre no fundo da cama, no leito, né? Todo encolhido, todo que vai... Eu não sei se isso vai acontecer, eu espero que Deus me tire antes que isso aconteça, tá bom? Mas olha, no período de frio a gente sofre, mas dói. Esse negócio de artrose, artrite, não sei o que, artrite, né? Não é nada ao lado disso, certo? Mas vamos em frente. Mas se Deus quiser que eu fique, que eu me acabe lá no fundo da cama, tudo encolhidinho, não tem problema. Tá certo? Vamos em frente. Queridos, em quarta-feira de cinzas, na quarta-feira de cinzas, a gente abre o período quaresmal com aquele texto que fala sobre a oração, o jejum, a esmola. A igreja ensina-nos todos os exercícios quaresmais, tudo aquilo que a igreja ensina, queridos. Se tem alguém que poderia dizer só a escritura, seria a igreja católica. Porque não há nada que ela faça que não esteja contextualizado de forma sóbria dentro das Escrituras. Então, quando a igreja, na quarta-feira de cinzas, propõe para nós, nesse exercício quaresmal anual, todos os anos, por 40 dias, nós fazemos um retiro espiritual, onde nos são colocadas três exercícios espirituais: a oração, o jejum e a esmola. Já falei, não quer dizer que só nesses dias devamos praticar a esmola, o jejum, a oração. Mas é justamente para a gente lembrar que durante todo o ano nós precisamos da oração, precisamos praticar a caridade, precisamos jejuar, precisamos nos penitenciar, queridos, porque a carne luta contra o espírito e não há como vencermos os impulsos, a força da carne, senão buscando a presença de Deus, senão nos penitenciando, e Jesus nos dá grandes exemplos a esse respeito. Tá bom, queridos? E depois você lê em Mateus, no capítulo 6, Jesus dizendo: quando orardes, quando jejuardes, né? Eu não sei como é, jejuardes, né? Quando deres a tua esmola, só o primeiro versículo aqui do capítulo 6, guardai-vos de praticar vossa religião diante dos homens, para atrair os seus olhares. Do contrário, não haverá nenhuma recompensa para vocês da parte do vosso Pai que está nos céus. Aí ele começa: quando deres esmola, não deixa que tocar trombeta diante de ti. Quando rezardes, não sejais como os hipócritas que gostam de fazer suas orações de pé nas sinagogas, nas esquinas. Quando jejuardes, não tomeis um ar sombrio, como fazem os hipócritas. Eles assumem uma fisionomia para demonstrar claramente aos homens que estão jejuando. Então observe, ao mesmo tempo que Jesus propõe a oração, a penitência, a solidariedade, e solidariedade cristã, queridos, não é humilhação. Não é humilhação para o próximo, não. É caridade mesmo. A esmola, Dom Helder Câmara, o saudoso Dom Helder Câmara dizia que a esmola, para ser esmola, ela tem que doer no bolso.
aquilo que é feito, não poucas vezes, para humilhar o irmão e para chegar de olha, eu fiz, eu ajudei, o fulano estava passando fome. Isso não é, queridos, aí já acabou com tudo. Aí já lascou com tudo que não adiantou nada. Então, o mesmo Jesus que orienta-nos a dar esmola, a nos penitenciar, a orar, ele diz como fazer isso. E aqui eu venho lembrar um pouco de uma história, eu quero ser breve neste vídeo, mas eu lembrei disso, eu estava lendo esse texto e me veio isto. Antes do período antropocêntrico, né, estou falando de 600, 700 anos antes de Cristo, vivíamos o período cosmocêntrico. O homem queria achar o último constitutivo do universo. Qual a matéria-prima, né, que originou tudo que existe. E como o homem não achou, ele ficou divagando e não encontrou, aí surge aquela história, aquela conversa, lá na fachada do templo de Delfos, na Grécia, né? Estava aquela frase emblemática: conhece-te a ti mesmo. Né? Aquela frase dá a entender onde o ser humano chegou. Então chegou-se à compreensão de que o homem só conheceria o macrocosmos, o mundo circunjacente, o mundo acima dele, se primeiro ele conhecesse a si mesmo. Então é exatamente aí que surge aquela frase que o homem é a medida de todas as coisas. Para o homem conhecer o mundo ao redor dele e acima dele, primeiro ele precisa conhecer o mundo dentro dele. Então aí já estamos no período antropocêntrico. E dentro desta ideia, desta filosofia, surgiram duas escolas antropocêntricas, né? A escola dos sofistas e a escola dos socráticos. Ambos diziam que o homem era a medida de todas as coisas. E assim sendo, o homem deveria buscar a sua felicidade. O ser humano só seria realizado se ele buscasse a sua felicidade integral, a sua felicidade total, uma vez que ele era a medida de todas as coisas. Porém, no entanto e todavia, os sofistas, eles eram individualistas. Ou seja, eles criam naquilo que é concreto, naquilo que é real. Aquilo que eu não posso tocar, aquilo que eu não posso, que os sentidos não podem aprender, não existe. Tá? Esta Bíblia, pronto, ela é real, é concreta, eu estou pegando, eu estou tocando. Mas não me diga que tem uma Bíblia, antes de eu vê-la, de eu tocá-la, de eu senti-la, que não tem. Não me diga que tem uma Bíblia, assim que for destruídas todas as Bíblias, não me diga que ela continua a existir, que ela não existe, ainda que alguém tenha decorado ela toda. Ela não existe mais. Então o sofista, a filosofia sofista é a filosofia do individualismo. O Sidney é o Sidney enquanto nasceu, enquanto está vivo. Antes do meu nascimento nada houve, e assim que chegar a minha morte, acabou-se. Vai vir o meu filho, vai vir o meu neto, mas o meu filho vai morrer, o meu neto vai morrer, e virão outras pessoas, e o Sidney acabou, o Jonatas acabou, o meu neto acabou, e por aí vai. Terminou a história. Já os socráticos, eles são universalistas. Os socráticos vão dizer que antes de eu nascer, eu já existia. E não simplesmente pelo fato de estar no ventre da minha mãe, no útero da minha mãe. E ele crê também que, após a minha morte, eu não deixo de existir. Porque o ser humano não é esta periferia que dissolve-se, que destrói-se. O ser humano, ele é eterno. Ele é muito mais que esta matéria que vai decompor-se. Ou seja, antes de eu nascer, eu já existia,
E assim que eu morrer, eu continuarei a existir. Então observa aqui essas duas escolas. E por que estou dizendo isso aqui? Os sofistas vão dizer, já que depois da morte não tem mais nada, vamos comer, beber, folgar, dançar, transar e vamos curtir a vida, porque essa é a nossa porção. Por sinal, tem um texto da Bíblia que vai falar exatamente sobre isso. É uma mensagem ainda individualista. Essa é a tua porção nesta terra. Come, bebe, folga. Porém, entrou a moral do Antigo Testamento, que vai dizer, porém, por tudo Deus te trará juízo. É o máximo que se foi. É o máximo que se foi até aí. Então, esta escola sofista vai dizer, vamos aproveitar a vida, vamos curtir, vamos farrear, porque chegando a morte, acabou. Você adoeceu, você ficou paralítico. Acabou, não tem mais o que curtir. Então vamos aproveitar o máximo. Em larga escala, vamos favorecer o nosso ego, a nossa periferia. Tudo aquilo que me dá alegria, tudo aquilo que me dá prazer, tudo aquilo que me dá satisfação, tudo aquilo que me realiza. Vamos ter as posses. O que mais pudermos ter, vamos ter. Já entendeu, né? E se eu não me fiz entender, depois pesquisa isso, você vai entender melhor. Tem muitas pessoas que falam isso infinitamente melhor que eu. Os socráticos, eles vão dizer não. Porque o homem não é apenas isto aqui. Isto aqui é uma parcela da história humana que é dada aqui nesta terra. Nós temos que buscar aquilo que favorece o nosso verdadeiro eu, a nossa verdadeira essência. Aquilo que de verdade somos. Não podemos engordar a nossa periferia, a matéria, e sacrificar a alma, o espírito. Essa alma é que deve ser nutrida com os valores, com aquilo que não morre, com aquilo que não perece, com aquilo que permanece, com aquilo que é passado de geração para geração. De certa forma, queridos, é uma visão espiritual, não é à toa que Sócrates ele vai ser considerado o primeiro cristão do Ocidente, o primeiro cristão ocidental, porque ele vai postular a universalidade do ser humano, a universalidade da alma. O ser humano não é esse que acaba dentro de uma sepultura fria em um cemitério? Então, se por um lado, os sofistas vão buscar o prazer em larga escala, os socráticos, houve uma linha daquela filosofia socrática que trilhou pelo caminho radical. Eles viravam as costas para tudo que era material, queridos. Tudo. Eles não queriam saber de... Aqueles que tinham posses, abriam mão dela. Eles não queriam saber de ter. Eles queriam valorizar o espírito, a essência. Eles buscavam, de certa forma, era uma comunhão com Deus que eles buscavam. Embora aquilo não fosse falada daquela forma, explicitamente, abertamente... Mas quando Sócrates dizia que olhando para dentro de nós encontramos Deus, então aquela filosofia socrática estava olhando para essa essência que iria desembocar em Deus. Iria desembocar em Deus. Isto rendeu, queridos. Era uma guerra entre os sofistas e entre os socráticos. E entre os socráticos desenvolveu-se uma linha filosófica tão radical que eles foram chamados de cínicos. Eles começaram a viver vida de cão, vida de cachorro mesmo. E é exatamente nesse cenário que vai aparecer um grande filósofo por nome Diógenes, que foi inclusive reverenciado pelo grande Alexandre, o grande imperador macedônio. Diógenes dizia que o homem verdadeiro era aquele que
se despossuía de tudo. Era aquele que não buscava na matéria, nas coisas sensitíveis e perecíveis, o seu prazer, a sua alegria, a sua felicidade. A felicidade não estava nisso. A felicidade não estava nisso. Eles abriam mão de tudo, de tudo. E ele, por seu turno, ele foi extremamente radical, é tanto que ele foi viver, ele despossuiu-se de tudo que tinha e foi viver em um tonel no mercado de Atenas. Um tonel que estava desativado, ele morava ali, desnudo, sem nenhuma posse. Até uma concha que ele tinha para tomar água. Um dia ele viu uma criança, um menino, tomando água com a concha da mão. Ele disse, miserável de mim, que preciso aprender filosofia de um menino. E ele pegou aquela concha de molusco que ele usava para tomar água e jogou fora. E a partir de então, ele começou a tomar água com a concha da mão. Então era um homem despossuído de tudo, de tudo. Muitas são as histórias que falam a respeito desse grande filósofo. Então ele dizia que o homem integral era aquele que não buscava o ter, que não buscava as periferias, que não favorecia o ego. Um dia ele pega uma lanterna e em pleno meio-dia ele andava pela praça e perguntaram para ele o que ele estava fazendo. Ele disse que estava procurando um homem de verdade. Porque para ele, o homem de verdade era aquele que renunciava a tudo. Era aquele que se despossuía de tudo. Um dia, por sinal, ele foi visitar Platão no seu grande palacete. E quando chegou lá naquele tapete caríssimo logo de entrada, ele começou a bater o pé, esfregava o pé e passava para lá, para cá, limpando o pé. E Platão perguntou, o que tu estás fazendo? E Diógenes respondeu para ele, eu estou limpando os meus pés, eu estou pisando na vaidade de Platão. E Platão respondeu o seguinte, com a vaidade de Diógenes. Ou seja, se a vaidade de Platão era ter, a vaidade de Diógenes era não ter. Então, com aquela lanterna, ele estava procurando um homem de verdade. Por quê? Ele julgava-se que ele era o único homem de verdade. Então tenhamos cuidado, queridos, porque ao lado das nossas práticas religiosas, ao lado da nossa ascese, ao lado da nossa espiritualidade, pode muito bem estar uma enorme vaidade, um enorme orgulho, E aí a gente joga tudo por terra. Então Jesus vai ensinar para nós, quando orardes, quando deres esmola, quando jejuardes, não toqueis trombeta. A parte da oração, então, é interessante. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai, que te vê em secreto te ouvirá e te recompensará. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Um abraço a todos vocês.